para falar de ética em psicoterapia centrada na pessoa, a gente pode parar e pensar assim, o que vem na nossa cabeça? Só com isso, né? Ética e psicoterapia centrada na pessoa. Pelo menos na minha, a primeira coisa que vem é o código de ética do profissional, né? Do psicólogo. E aí aquele código maravilhoso, que a gente tem uma disciplina na faculdade, geralmente sobre isso e tal. E aí, quando eu me formei, né, e comecei a atender e tudo, eu fiquei me questionando muito, assim, até que ponto o código ele é extremamente importante para a ética do psicólogo, certo? Isso não está sob questão. Mas a minha grande questão começou a ser assim, será que ele dá conta, né, das questões e dilemas éticos que emergem dentro da relação terapêutica? Porque o código de ética profissional, ele tem um caráter universal, né, e tem um caráter muito forte de uma certa racionalidade mesmo. Né? Você vai lá, ele não vai dizer o que é para você fazer em determinada situação, ele vai falar uma coisa geral. Né? Aí tem interpretação, tem uma série de coisas. Então, assim, na hora que você está atendendo, que der aquela coisa que, vale meu Deus, o que eu faço? Você não pode congelar a cena e ligar para o CRP e falar, eu queria falar aqui com alguém, com o fiscal, o que eu faço? Não dá. Não, você tem que segurar a barra de algum jeito. Né? Então, e aí? O que eu faço? Né? Como é que eu posso ser um profissional ético dentro da psicoterapia, se a psicoterapia ela pede de mim uma certa postura ética também no momento da relação? Né? Eu não posso interromper aquela relação naquele exato momento para pedir ajuda aos universitários, né? Isso não é possível. Certo? Então, assim, eu comecei com esse questionamento, assim, pensando nisso, o código de ética é importantíssimo, mas não era bem isso, assim, na minha prática eu ainda sentia falta de alguma coisa que me balizasse. Aí, para melhorar a situação, qual é a abordagem que a criatura escolhe? Abordagem centrada na pessoa. Ótimo, por quê? Porque o que a gente tem que ser na hora do atendimento? O que a gente é. Massa, né? Ótimo, excelente. Então, assim, o terapeuta, se ele for o que ele é, então ele pode fazer qualquer coisa dentro do set terapêutico? Não, porque é quem eu sou, isso vai ser terapêutico para aquela pessoa que eu estou atendendo. É isso? Né? Então, para complicar, ainda vem a abordagem centrada na pessoa. Né? Como é que eu balizo? Né? O que eu considero de ética? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu falo muito, vocês vão perceber. Achei ruim não olhar para a cara de vocês, mas achei bom, que eu vou ficar falando, todo mundo vai ter que ouvir, certo? Então, assim, o que é ético para um profissional de psicologia que atende na clínica ou que quer atender na clínica? Isso, sendo criança, adulto, adolescente, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Porque eu acho que o que eu vou falar é uma questão mais geral mesmo, dessa prática, né? Então, assim, se é da CP, você tem que ser o que você é, seja lá Deus o que significa, dentro do certo terapêutico. Mas tem um certo enquadramento, né? Assim, não posso fazer tudo. Eu posso beber vinho com o meu cliente na hora do atendimento? Será? Ah, mas vinho para mim é tão terapêutico, faz tanto bem. Eu atendo melhor quando eu bebo. Pera, mas é quem eu sou. Né? Então, eu sei que eu estou exagerando aqui, mas a intenção é essa. É fazer com que a gente pense em situações extremas, né? E veja se isso não é um problema, né? Se você não encontra algo que lhe cause esses questionamentos também. Né? De, vixe Maria, e aí? Né? Então, assim, eu escutei já muitos relatos, né, de pessoas, eu ficava, mas será que isso ele podia fazer? Será que isso, né, é possível? É terapêutico? É ético? Sempre que é ético é terapêutico? Para ser, como é isso? Né? Então, aí eu fiz meu mestrado nisso, eu não vou ficar aqui falando de autores, essas coisas assim, né? Terminei, então não tenho obrigação de falar o nome desse povo, né? Mas vou ficar trazendo. Tá certo? E depois também eu posso mandar para vocês de onde foi que eu tirei as coisas. Porque, sinceramente, eu já bati no liquidificador, tá tudo aqui. Eu não sei mais de quem é algumas coisas que eu tirei. Pode ser que eu não lembre. Certo? Então, quem quiser, onde é que eu leio mais sobre isso? Vocês mandam aí que eu dou uma pesquisada também, tento lembrar de onde é que vem. Tá? Então, assim, tem essa questão do ser o que se é, e aí vem as atitudes também, né? E aí a gente conhece as 3 atitudes, que sempre que eu vou dar aula eu pergunto assim, né? Elas são facilitadoras de quê? Mas às vezes vamos com calados. Elas são facilitadoras.
Do que Deus sabe, não importa, a gente já decorou. Né? Elas são facilitadoras da relação terapêutica, do processo. Né? Que isso para a gente é importante. Então lá vai, né? A aceitação positiva e incondicional, a empatia e a congruência. Pronto. Você está vivendo isso maravilhosamente, então você vai entrar em contato. Lógico que eu sei que isso é um processo, que você não vai estar em todos os aspectos congruentes, né? Mas aqui eu vou focar em outra questão, então eu vou falar assim de uma forma mais geral quanto a isso. Né? E aí, tem gente que considera ainda que a congruência seria você dizer o que dá na telha. Né? Eu tô aqui atendendo, me deu uma dor de barriga, observação, isso já aconteceu comigo. Né? Me deu aqui uma dor de barriga, eu tenho que comunicar para a pessoa que eu estou com dor de barriga. Não, mas eu não posso. Mas eu estou pensando nisso, eu estou sentindo isso, eu falo ou não falo? Né? O que é que me baliza diante disso? Né? O que é que o código de ética diz? Será que ele tem um pontinho? Dor de barriga na hora do atendimento. O que fazer? Né? Não tem, eu procurei, tô brincando, procurei não. Mas não tem. Né? Então, assim, o que fazer diante dessas situações? Aí eu proponho a quarta atitude facilitadora, né? Que é o discernimento. O que que isso significa? Né? Que ser autêntico não é passar por cima do outro. Que ser autêntico não é dizer o que você quer e reafirmar as coisas que você quer na hora errada. O discernimento, para mim, seria isso. Que eu acho que é uma questão ética também. Né? É você parar para olhar esse outro que está na sua frente. Esse outro. Olha, esse outro. Será que eu fui? Pronto, caiu. Mas é exatamente isso, assim, esse outro que é inusitado, assim, já pensou da sua frente, que nem vocês sumiram agora, né? E que a gente tem que lidar com isso, né? Tem que se virar ali nos 30 e segura na mão de Deus e vai, né? Então, esse outro, ele é totalmente outro. O que eu tô querendo dizer com isso? Meu amigo, por mais que ele venha com diagnóstico, já assim, 15 anos vivendo naquilo, por mais que você, já atendi uma pessoa assim, ou por mais que, ele me lembra muito fulano, ou vixe, semana passada ele fez isso, ele faz isso toda vida, eu tenho certeza que hoje ele vai fazer isso também. Né? Você não pode fechar nessas coisas. A gente fala muito de diagnóstico, mas a gente não fala das nossas expectativas. Na expectativa da criança dizer que não quer ir embora, porque quer ficar ali brincando com você. A expectativa de que você acha que aquela pessoa vai ter aquele insight naquela sessão. Né? Essas expectativas que a gente cria, elas são amarras. Do mesmo jeito que o psicodiagnóstico pode ser. Né? Então, por que eu estou falando disso? Porque isso tem a ver com discernimento. A partir do momento que a gente passa a pensar no cliente como alguém que eu não sei tudo sobre ele, na verdade, eu não sei, por mais que eu atenda quantos anos forem, eu sei de muitas coisas que são íntimas, mas eu não sei, eu não posso trabalhar pensando que eu sei como é que a pessoa vai reagir, entende? Não é que a gente não precise pensar nessas possibilidades para se abrir para o atendimento, mas a gente não pode fechar as possibilidades. É sutil, mas é diferente. Tem um psiquiatra aqui de Fortaleza, né, que é o Severo, que ele fala uma coisa que eu achei genial, que é exatamente isso que eu acho que é o trabalho do terapeuta. Eu fazia um grupo com ele, participava, e ele falava assim, porque o que eu preparei hoje para o grupo? Aí ele, não, pera. É porque eu me preparei hoje para o grupo, mas eu não preparei o grupo. A ideia é essa. Né? Você vai se preparar para o atendimento, mas você não pode preparar o atendimento. Preparar o atendimento significa que você vai saber o que vai acontecer. Mas eu vou botar aqui para cima, porque de cima para baixo, vocês sabem, né? Engorda. Ou de baixo para cima engorda, de cima para baixo não. Então eu vou botar assim que eu me sinto mais bonito. Então assim, é você se preparar para ir fazer aquele atendimento. Mas não é você preparar o atendimento. Qual é a diferença? Né? Você... Tá, o quê? Eu vou falar. Ok. Se vira nos 30, né? Então, é você não querer controlar aquele espaço. E esse controle, às vezes, é bem sutil. Principalmente em quem se diz da CP, né? Eu sei porque eu também sou assim. A gente cria expectativa. Né? Isso é ser humano. E o que eu acho que o Rogers propõe como congruência é exatamente você entrar em contato com quais são as suas expectativas. Né? E o que você vai fazer com elas naquele momento. Então, antes que vocês mandem mensagem aí perguntando o que fazer na questão da dor de barriga,
Como é que eu acho que isso pode ser balizado? É singular. Eu não posso dizer o que é para acontecer. Ela vai, aquele papo de psicólogo, de que é da relação, e aí não diz nada. Não, também não gosto dessa proposta. Né? O que eu acho que tem a ver? Tem a ver com sensibilidade. Tem a ver com o feeling do terapeuta. Muitas vezes mais do que um determinado conhecimento teórico. Né? Então, assim, para ser ético na clínica, já dando os indicativos que eu queria dar, é com certeza você se apropriar de uma teoria, né? Você se preocupar com o respaldo daquela teoria dentro da sua prática, né? Assim, não é encaixar, né? Mas você refletir sobre aquilo, né? Não, acho que está indo por esse caminho, acho que está por esse. Mas, gente, isso é fora do setting terapêutico. Isso é fora do momento de atendimento, né? Porque senão no momento você não está ali com a pessoa. Então, você ter essas reflexões com relação à teoria, é você buscar supervisão, né? Falar alto com você mesmo, vale, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? E na hora de uma situação delicada como essa, por exemplo, eu tô com vontade de ir ao banheiro. E aí eu tenho que dizer porque eu sou congruente, então eu tenho que ser congruente, eu tenho que dizer tudo que eu penso. Não. Você tem que pensar e ver se vai fazer sentido para o outro de alguma forma. Para o que você conhece do outro, porque você também não tem controle sobre isso. Então você vai parar e vai falar, não, realmente eu tô apertada no nível que eu não tô conseguindo ouvir essa pessoa. Se eu não falar agora, ela tá percebendo já que eu não tô conseguindo ouvir, fato, que a gente acredita nisso, né? Que a gente se comunica de diferentes formas. Se eu tô ouvindo a pessoa assim, doido que acabe, né? Eu já tô demonstrando que eu não tô bem. Aí eu acho que é importante sim comunicar. Mas se aquilo for relevante para a relação, agora eu tô com vontade de ir ao banheiro, é uma vontade tranquila, tá perto de terminar a sessão, tô conseguindo ouvir, eu vou falar, ai, deu vontade de ir no banheiro agora. Pra quê? Né? São duas perguntas muito importantes de fazer. Para quê e para quem? Né? Tem muita coisa na clínica que às vezes a gente faz para a gente. Né? Que a gente tem que ter muito cuidado com isso. É a relação, é os dois. Mas o que eu vou expor ali, eu tenho que ter consciência da relação. Mas o que eu vou expor para mexer é o que for construtivo para aquela pessoa de alguma forma. Às vezes destrutivo, né? Mas assim, o que tem a ver com aquela pessoa, com aquela relação daquele momento. O que eu sacar logo que isso aqui é meu, é da minha mãe, é sei lá de quem, eu vou trabalhar isso em outro espaço, vou para minha terapia, vou levar para a supervisão, a minha dificuldade ou não diante de alguma coisa, né? Mas não é isso. E aí, como é que a gente sabe? Eu dei um exemplo, né? E dei uma resposta, bem entre aspas. O que é ser ético? Dentro da psicoterapia e mais ainda dentro da clínica na ACP. Então, é seguir o código de ética, que ele é realmente muito importante, ele não está aí por acaso, mas lembrando que ele também pode ser modificado em algum momento, né? Não é uma coisa estagnada, não são, sei lá, os 10 mandamentos gravados em algum canto, não é isso. O que está ali faz sentido, né? Não é por acaso que está ali, e pode também ser acrescentado coisas no decorrer do tempo. Nós, como profissionais de psicologia, podemos questionar ou acrescentar também, né? Enfim, diante do conselho, participando do conselho de diversas formas, estudar, se apropriar de uma teoria, né, se permitir estar ali presente com o que você tem, que às vezes a gente sabe que, dependendo do dia, inclusive, não é o seu melhor, mas é o que você pode naquele momento. Né? E, para mim, o grande diferencial de uma dimensão ética, que não é essa racional e universal, uma dimensão que responda muito mais às demandas da singularidade da relação terapêutica, para mim, ela vem muito mais pela via da sensibilidade. E aí eu acho que essa parte realmente a gente não vê na faculdade. Né? A gente vê um pouco nos estágios, mas não tem um trabalho mais aprofundado. A gente faz lá as versões de sentido, aprende, lá, que lindo, né? Mas a gente não para pensar como é que a Silvia nervosa? Eu balanço a perna, eu gaguejo. Quando eu sentir nervosismo dentro do atendimento, eu tenho que saber como é a Silvia nervosa. Né? Eu tenho que entrar em contato comigo. E quando eu falo comigo, é com o meu corpo. Porque em vários atendimentos, e aí na pesquisa do mestrado eu trago também isso,
informações chegavam ao terapeuta por diversas vias, não é só na verbal, né? São metáforas, às vezes faladas, são metáforas em forma de imagem, são sensações que o terapeuta sente e que estranha e que depois o cliente solta exatamente a mesma coisa que ele estava sentindo, né? Então, a gente capta essas comunicações de alguma forma, né? E uma via que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu não sei, eu não vou ficar parecendo, né, burra para vocês, né? Porque realmente é algo que a gente precisa pesquisar, a gente precisa desenvolver a nossa teoria também para esse tipo de coisa. A gente foca muito, né, na parte racional. Por mais que na CP ainda tem aquela coisa, né? Que tem gente que ainda não sabe que a CP se estuda. A gente tem que ter cuidado também para o outro lado. Né? Nós temos 2 pés. Não por acaso, a gente pode botar. Né? A gente tem que estar numa corda bamba entre esses 2. Se a gente for muito para um lado, a gente perde o outro. Então a gente tem que estar o tempo todo se observando e equilibrando. Né? Quem é da CP estuda, mas também precisa se preparar corporalmente. Significa o quê? Tem gente que gosta de arte, tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de artes plásticas, né? E eu venho vendo como trabalhar arte, música, prazer, esporte, como isso é formador do terapeuta. É extremamente importante para a formação do terapeuta. Para quê? Em primeiro lugar, para ele entrar em contato com ele mesmo, de diferentes formas. Né? Tanto no sentido de se sentir bem, de estar fazendo uma coisa por prazer, de não estar simplesmente atolado em trabalho. Isso é importante, ele precisa dessa via para respirar, como também de estar constantemente se colocando à prova na vida mesmo. Né? Prova de resistência física, prova de entrar em contato com coisas que não sei de onde é que vem. E é isso mesmo, e tem coisas que eu não vou saber agora, eu não vou saber nunca. Né? Então, entrar em contato com arte, com dança, dança-terapia, biodança, todo mundo tem alguma coisa que sente mais facilidade em acessar um nível que não é tão racional. No meu caso, seria a dança. Né? Tem gente que ficar rabiscando no caderno. Gente, isso é arte. Certo? Quando eu estou falando arte, não é pintar quadros e expor. Não é isso. Quando eu estou falando em arte, é você conseguir entrar em contato com atividades e práticas que te descentram. É isso. Que te tiram do controle, que te dão tanto prazer e que te afetam numa via que não é racional, que você não tem aquele controle. Sabe quando você fica no telefone, tem gente fica no telefone, aí fica rabiscando, né? E às vezes dali sai alguma coisa, uma imagem, alguma coisa que vale de onde é que vem essa imagem. Né? É isso que eu tô falando, né? Da gente ter esse processo de se desconhecer. Porque aí sim você vai estar minimamente aberto, né, ao processo da relação terapêutica. Né, que é você estar o tempo todo não fechando aquela pessoa na sua frente. Por mais que fora você vá pensar, eu acho que está acontecendo isso, eu preciso talvez trabalhar mais isso em mim para poder responder melhor essa pessoa. Ela está precisando, sei lá, no meu caso, eu acho sempre mais prático quando eu puxo. Eu preciso ser mais firme com essa pessoa, mas na minha vida pessoal eu tenho dificuldade em ser mais firme. Como é que eu posso trabalhar isso em mim? Eu estou disposta a mexer em mim? Porque eu acho que o bom terapeuta é esse, que está disposto. Agora, que sabe também quando não está. E que se perdoa. Que muitas vezes é o mais difícil. Né? Então, a gente está aqui falando sobre ética na psicoterapia, centrada na pessoa. E dentro dessa temática, né, eu estou questionando se o código de ética, ele por si só dá conta, por ele ter um caráter, né, de universalidade e de racionalidade, se ele daria conta do atendimento da relação terapêutica, né, e dos dilemas éticos que possam vir daí, dessa relação. Que são muito mais singulares, né, que são muito específicos, que não tem como a gente... Eu dizia até para minha supervisora na clínica, lá na UFC, eu dizia que o meu sonho era ter o ponto. Sabe aquele pessoal, tipo da Globo, né, que tem um ponto assim e fala, só um minutinho. Ah, não sei o que, acabei de receber essa notícia, adoraria ter isso quando eu estava no estágio. E até agora também seria ótimo.
você ter sua supervisão aqui, né, no ponto, aí pronto, e agora o que eu faço? O que eu falo? O que eu sinto? Né? E que não é assim, na verdade você tem que estar muito conectado com você mesmo, para você entrar em contato com o que você está sentindo, com o que você quer fazer, com o que você pode ou deve fazer com o que você está sentindo naquele momento da relação terapêutica. Tá certo? E assim, o que eu estava trazendo é exatamente isso. Existem várias dimensões éticas, né? Tem a questão de você estar apropriado de uma determinada teoria, de você estudar aquilo, de você se questionar sobre aquela teoria também, que aquela teoria é um recorte, né? Tem a questão mesmo do próprio código de ética, de coisas básicas, né? Tem muitas dimensões aí presentes. A que eu estou dando foco é exatamente a dimensão ética diante do inusitado, diante do, meu Deus, estou aqui no atendimento, aconteceu isso, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu devo, né? Principalmente dentro da abordagem centrada, que já tem uma ideia muito de você ser o que você é, né? Pera lá, mas você ser o que você é válido dentro da CPI ética. Não existe nenhum limite para isso, não existe nada que balize a gente, né, diante da nossa ação na nossa prática profissional, porque por mais que seja uma relação, é uma relação muito específica, né? Eu entendo que o Rogers dizia que é muito próxima, é uma relação muito pessoal, né? Mas é uma relação, para mim, também extremamente profissional. Senão, por que eu estou recebendo para isso, né? Então, eu deixo de receber e deixo de me preparar para isso. E aí, para a gente conseguir cumprir essa meta, e eu acho que é uma obrigação de ser ética dentro do setting terapêutico, além de fazer o que eu acho que já vem acontecendo dentro das universidades, né? Que é essa questão do estudo, da supervisão, eu acho que tem algo que ainda não tem espaço na universidade, não tem outra forma de dizer, que é realmente essa questão mais do trabalhar o sensível, né? Trabalhar as relações. Isso não acontece, né? E a gente pode pegar, inclusive, dentro, eu vou criar intriga agora, dentro do próprio corpo docente, né? Das universidades. Muitas vezes essas relações não são travadas entre o professor e o aluno. Às vezes é uma relação extremamente superficial entre os próprios alunos, né? Uma relação também, espaços onde o estagiário, o estudante de psicologia, possa entrar em contato com ele mesmo, com outras questões dele, que não passe pela via necessariamente da racionalidade, né? Porque a congruência não é simplesmente, eu não acredito que seja eu racionalizar sobre algo, né? Eu entrar em contato. E a arte, para mim, é um campo onde isso fica mais claro. E que eu acho que isso acontece dentro do setting terapêutico e na própria terapia, né? Tem coisas que você entra em contato e muda, né? Que você trabalha sem você saber exatamente o que é, né? Isso sendo cliente. E no caso da arte também, né? Tem na arte você, na dança, isso acontece muito comigo na dança, né? Você trabalha movimentos, você faz coisas que aquilo ali está te trazendo algo, está trabalhando em uma certa via, né? Eu não estou dizendo que é psicoterapêutica, mas é uma via terapêutica e que pode sim estar lhe preparando para estar nesse espaço psicoterapêutico de uma forma ética. Porque a ética que eu estou trazendo aqui, essa dimensão específica, é a ética que tem que responder ao que não se tem controle, né? É a ética da sensibilidade do terapeuta. Como é que eu digo isso? Então, não é só a congruência, bateu na minha cachola, eu vou jogar para outra pessoa. É você perceber que tem um outro ali na frente, que ele pode reagir de diversas formas, se é melhor dizer ou não dizer, né? Porque eu posso ser congruente e discernir que não é o melhor momento para falar aquilo, ou que a pessoa não está preparada, eu falo de outra forma sem insistir. Ou mesmo, não, melhor isso aqui eu guardar, levar para terapia, ver se isso é meu ou da pessoa. Não estou sentindo necessidade de falar agora. Né? E há outros momentos é você se jogar, você falar aquilo que está vindo em você, ó, não sei o que eu estou dizendo, pode ser mais meu do que seu, mas você precisa ter esse feeling para fazer esse manejo terapêutico, que é isso, é você conseguir lidar com essas coisas, né? Tem
uma atriz, acho que foi a Denise Fraga, que ela falou sobre o teatro, assim, que você ser ator é como se você estivesse esculpindo nuvens, né? Ou então fazendo escultura em água. E eu acho muito parecido com o trabalho de ser terapeuta, porque a gente está o tempo todo falando e mexendo em algo que a gente não pega, que a gente não vê. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não entrar numa coisa de fé também. Né? Assim, o Rogers ele tem todo um percurso de estudo, de pesquisa. Existem pesquisas na área, né? Existe algo concreto. Quando a gente faz o relato do atendimento, é importante a gente estar ciente do que não, eu me posicionei dessa forma aqui. Vixe, nessa hora aqui eu acho que eu senti isso, na hora eu não percebi que eu senti isso. Para no outro atendimento, você talvez acessar aquilo com mais facilidade. Agora, você não vai no outro atendimento falar, vixe, lembrou aquilo, não posso esquecer daquilo. Não, né? É você também acreditar na sua tendência atualizante. Eu digo que na minha prática clínica, eu comecei acreditando na tendência atualizante dos outros, né, dos clientes. Depois eu fui para os pais. Os pais das crianças que eu atendia também tinham tendência atualizante. Isso para mim foi um susto. Né? E depois de muito tempo, eu passei para a etapa de entender que o terapeuta ele tem tendência atualizante, né? A gente às vezes fica olhando só para o outro. Então, assim, ele dá de uma certa forma de eu fazendo essas preparações, né? Que é a minha parte, que é estudar, que é buscar supervisão, né? Que é entrar em contato com coisas nesse nível não racional também, né? Que a arte, a dança, é uma capoeira, né? Enfim, são coisas que fazem com que você amplie a sua percepção não racional sobre o mundo. Seria mais ou menos essa a ideia. Né? Quando você faz isso, você está muito mais aberta para captar o que vem do outro. E eu acho, né, assim, eu falo acho porque não é algo que eu possa comprovar cientificamente ainda, pelo menos, né, mas eu acredito que isso acabe balizando e respondendo de uma forma muito mais congruente e de uma forma muito mais ética, né? Então, assim, congruência nesse sentido, de você usando o discernimento, né? Usando a quarta atitude facilitadora, que é você ver esse outro que você não sabe qual vai ser a reação dele, e você vai lidar com aquilo, porque você também tem tendência atualizante, né? E a relação é isso, você tem que acreditar naquela relação. Né? Seria mais ou menos isso. Acho que se eu fosse fazer, estava tentando pensar numa metáfora para trazer para vocês. Mas eu acho que nada mais prático do que o que a gente acaba vivendo. Então, assim, é como. Eu acho que é a vida, não só a terapia, mas a terapia é um recorte muito especial, principalmente para a gente que quer assumir isso como trabalho, como profissão. É como se fosse esse hangout, né? Assim, você tá aqui, a gente tá aqui falando, daqui a pouco cai, não consegue voltar e tudo, e a gente tem que lidar com isso, né? A gente não tem o controle sobre aquilo, mas não significa que a gente não precise tentar manejar de alguma forma, né? E manejar nesse sentido é você, ai não, talvez se eu falar desse jeito, ou se eu vim assim, né? Não, essa pessoa aqui é muito reativa. Se eu for falar as coisas assim muito na lata, ela não vai responder bem, né? Então, com ela é muito melhor eu só soltar uma coisa e deixar que ela mesmo deslanche. Então, eu considero que isso é importante, inclusive para a própria eficácia da psicoterapia. Mas mais ainda, para ter essa dimensão de postura ética, de tirar, pelo menos me deixa mais tranquila de tirar essa ideia de que você ser um bom terapeuta da CP é você fazer o que dá na sua telha na hora do atendimento. Né? Seria muito mais você entrar em contato, em algum nível, com esse outro, né? Porque ali a necessidade do outro não é a sua, né? Mas a sua pode aparecer, como a minha, de ir ao banheiro, por exemplo. Mas aí, essa necessidade sua que está aparecendo, ela é importante para a relação, para ser colocada ou não? Às vezes é importante, a gente não quer. Às vezes não é importante, mas para a gente é legal dizer, né? Então, para mim, aí que estão as minúcias mesmo para essa postura ética que se daria a partir da sensibilidade. É você falar uma coisa que passou na sua cabeça e você não sabe exatamente de onde é que vem. E você conseguir colocar aquilo para o cliente, né? Mas colocar de uma forma que não é impositiva. Não é, eu tive essa imagem, olha aí, né? Isso, é ele que tem que confirmar, né? Aquela história ali é dele. Eu acho que a questão do banheiro entra bem nisso, né?
fato de eu querer ir ao banheiro e não estar me sentindo bem, pode ser algo extremamente relevante para a relação. E pode ser algo que eu tô precisando ir ao banheiro, mas tô aqui tranquila, tô ouvindo. Então, assim, você precisa estar o tempo todo ligada nessas minúcias, né? E aí, quanto mais você entrar em contato com você em outros espaços, mais você vai estar preparada para essa abertura. Né? Que nem um hangout. Vocês podiam voltar a qualquer momento que a gente tinha que estar aqui, preparado, sem saber se ia sustentar, sem saber que ia conseguir voltar. Mas é isso, né? É saber que se for, a gente vai estar aqui e vai lidar da melhor forma possível. E que se não for possível, paciência, né? Não está nas nossas mãos. Então, para mim, ética na psicoterapia passa por isso. Você se abrir é até contraditório, né? Você tem que se preparar para se abrir, para não estar preparado. Mas é exatamente isso que eu quero dizer, né? É você se prepara, né? Para não tá pronto. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Porque eu queria ver com a Marília se a gente pode ver algumas perguntas. Eu disse para o pessoal para as perguntas na fanpage da formação. Certo. Gente, eu queria pedir para vocês para colocarem as perguntas na fanpage da formação. Que é a formação em ACP. Que é a formação em ACP, tá certo? Vocês coloquem as perguntas, né? Que a gente pode ir conversando um pouco mais sobre esse questionamento ou sobre outros. E aqui falando com vocês, eu já disse que eu sou uma pessoa que não para, né? Eu falo muito. Então vou aproveitar também. Eu fico lembrando de situações que na pesquisa surgiram, né? Como foi a pesquisa? Eu pedia para as pessoas me relatarem uma situação inusitada dentro na relação terapêutica que tivesse acontecido. Inusitado, eu peguei do próprio dicionário, porque eu não queria ir para níveis filosóficos, nem nada assim, porque ninguém é obrigado a seguir nenhuma filosofia, né? Mas assim, o que eu queria dizer por inusitado? Alguma coisa que te fez pensar... Eu posso falar palavrão aqui? Que te faz pensar, puta que pariu, o que eu faço agora? Porque eu vinha percebendo que parece que esses momentos são, às vezes, os momentos mais relevantes dentro da relação terapêutica, né? E isso apareceu no discurso dos entrevistados, né? Surgiam coisas que aquela psicóloga não queria dizer, era muito chato atender aquela pessoa, e aí, em uma determinada sessão, ela esquece de atender aquela pessoa, e na hora que ela tá indo embora, aquela pessoa extremamente rígida e séria percebe que ela esqueceu ele, né? E diz que vai ligar pro conselho, que vai denunciar, que é um absurdo, né? E aí ela sobe correndo, fala só um instantinho, por favor. Sobe correndo, reza, sei lá, medita, faz tudo que ela acredita, ora por Rogers, né? O que eu faço agora, né? E não tem muito o que ser feito. É você ser congruente. Isso é relevante para a relação? Óbvio, né? Isso está extremamente relevante. Então, como utilizar isso para a relação? E aí foi um momento em que ela conseguiu se despir dessa coisa do ser o profissional de psicologia, né, do ter muito cuidado também, e ela conseguiu colocar de uma forma mais tranquila que era insuportável atender ele, era muito difícil, né? E foi muito interessante. Ela disse que foi uma das melhores sessões com ele, que depois dessa sessão deslanchou muito mais o processo dele. Por quê? Porque ela disse algo que ele já tinha escutado muito, mas que ele nunca tinha escutado dessa forma, né? E que ele pôde exatamente entrar em contato com coisas que nas relações lá fora ele não consegue, né? Então, isso é relevante, é você conseguir... É muito fácil, né, a gente dizer que vem o cliente vai ficar ali nu na nossa frente, né, que ele tem que contar as coisas dele e tal... Mas pra gente é muito difícil, e eu percebo isso. É como se existissem muito... É muito fácil você encontrar os dois extremos, né? Uma pessoa que sai de estudo, porque isso é ser autêntico, isso é ser congruente, é dizer o que dá na telha e não guardar nada, né? Sinto muito, isso não é congruência. Né? Isso pode ser um monte de coisa, mas não é congruência. Congruência é você entrar em contato. O que você vai fazer com isso é uma escolha sua. Inclusive tem a ver com discernimento. Né? Mas como é difícil,
você fazer uma coisa ou outra, né? E aí tem esse caso, né, que é um extremo, que é a pessoa diz tudo que dá na telha, independente do que aconteça, porque a pessoa tem que lidar com isso, né? A outra pessoa ali, o cliente, tem que lidar com isso, tem que entrar em contato com isso de alguma forma, né? Ou o outro extremo, que é uma ideia até de ser ético, você ficar numa postura de congruência, mas uma coisa extremamente meticulosa, né? E quando ser ético, o que eu estou trazendo é exatamente nenhum dos dois e nem o meio. É você ser flexível, mas não elástico, né? E isso é muito difícil. Você entrar em contato com algo e não é com essa pessoa. É realmente, eu preciso trazer isso para ela. E aí, como seria a forma mais autêntica de trazer para essa pessoa? Às vezes é assim, no pum, né? Foi a hora ali, surgiu um momento, você nem sabe que momento foi aquele. Mas tem como você ir se preparando para esse momento, você entrando em contato com isso. E aí o momento realmente não é você que vai escolher, não. Né? Muitas vezes muitas vezes é a relação que vai apontar, é a pessoa que vai mostrar, né, que ela chegou naquele ponto, né, e que você às vezes também não sabe onde é que vai dar. Eu não sei vocês, mas quando eu atendo é muito isso, assim, a pessoa, e isso é angustiante, né, a pessoa, ela tá vendo um muro na frente delas, ela não tá vendo saída, e você quer ver uma saída para a pessoa. E a ideia não é essa, né, mas se você já tiver um tempo nas outras sessões, quem sabe, eu acho que ela tá com receio de olhar o que tem atrás desse muro, ou, vixe, ela não consegue olhar para o lado e ver que do lado tem outras opções. Né? Será que é isso? Você também não sabe. Né? Mas você conseguir um momento em que ela tá nessa angústia e você ir nessa angústia com ela, em vez de falar, olha pro lado. Né? Você ir nessa angústia com ela e de entrar em contato com a sua angústia também, de, meu Deus, que vontade de sair disso. Né? De, não saber para onde ir, que coisa horrível. Mas de ver que tem uma hora que ela tá no momento em que ela tá olhando para o lado, né? E aí talvez você fale, e para o lado, né? Então são etapas e é muito delicado, de fato. Mas isso é ser terapeuta, né? É essa não racionalização. Assim, até falar sobre isso é difícil, porque para mim ética é isso, certo, gente? Essas dimensões éticas que a gente veio discutindo. E isso de não ter respostas, mas não significa que a gente não tenha que buscá-las.